Boa noite. Estamos aí tentando, né? Dentro dessa pandemia em que estamos todos, cada um na sua casa, em isolamento, mas vamos tentar aí, através desse canal que a Unifenas nos disponibilizou, vamos tentar manter o nosso cronograma de aulas em dia, para que os senhores não sofram nenhum prejuízo, e vamos tentar jogar o maior número de material possível nesse canal, para que a gente continue estudando sem parar e tentando dar o melhor de nós para que esse semestre não se perca. Bom, na última aula de Direito do Consumidor, nós fizemos a nossa avaliação, né, dia 17 de março. E hoje, antes de continuarmos a dar a matéria de Direito do Consumidor, como a gente faz todo semestre, todo bimestre, vamos fazer a correção da nossa prova. E analisando assertiva por assertiva, vamos tentar aí fazer uma revisão da matéria, né, para que a gente depois continue de onde paramos. Bom, nós temos dois tipos de prova, aliás, as provas são iguais, mas a ordem das assertivas é diferente. Então, eu vou corrigir aquela prova que eu chamo de 1, prova 1, e depois vou dizer a assertiva correspondente na prova 2. Se tiverem dúvidas, me mandem essas dúvidas para que a gente possa esclarecer antes de passar para frente, tá certo? Vamos lá. Questão 1. Questão 1 da prova 1. É uma questão de aplicação, ou seja, eu preciso conhecer o conceito para aplicar no caso concreto. Então vamos lá. Débora comprou no supermercado ABC uma lâmpada da fabricante Indústria de Lâmpadas Limitada, com indicação de 100 watts. Ao chegar em sua residência, quando tentou utilizá-la, a mesma explodiu, causando dano a Débora. Em perícia técnica, foi constatado defeito de fabricação. Com relação à situação hipotética apresentada e às normas do CDC, analise a assertiva incorreta. A. O supermercado ABC e o fabricante Indústria de Lâmpadas Limitada respondem pela reparação dos danos causados a Débora sempre que ocorrer algum tipo de dano. Vejam bem, nós estamos falando de fato do produto. Por quê? Porque a lâmpada explodiu e causou danos a Débora. Então, nós estamos falando de fato do produto. E lá no artigo 12, diz que fato do produto, quem responde a princípio? Fabricante, construtor, produtor e importador. O comerciante só responde num segundo momento lá no artigo 13. Então, a letra A está errada porque ela diz que o supermercado e o fabricante, sempre que ocorrer algum dano, vai responder. Não. O supermercado só vai responder caso aqueles do artigo 12 não sejam localizados, ou caso o produto não traga a identificação clara do seu fabricante, ou caso ele não tenha mantido o produto convenientemente. Então, a letra A está errada por isso, porque eles não respondem num primeiro momento conjuntamente, tá certo? Vamos ler as outras assertivas. B. O fabricante responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados à consumidora pelos defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos, sua utilização e riscos. Sim, o fabricante, ele responde independentemente de culpa. É uma responsabilidade objetiva, que é a responsabilidade em regra do CDC. Letra C. Os danos causados a Débora em razão da explosão da lâmpada caracterizam fato do produto, ok? E não haverá responsabilização se houver culpa exclusiva da consumidora, o que para o código é excludente de responsabilidade. Sim, não estou dizendo nessa assertiva que não há responsabilidade porque houve culpa exclusiva. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se houver culpa exclusiva, será considerado uma excludente. Sim, porque o código traz como excludente a culpa exclusiva do consumidor. Então, essa assertiva traz uma hipótese. Se houver culpa exclusiva, será uma excludente. Ok, perfeito, tá? Letra D. Por se tratar de fato do produto,
o comerciante será responsabilizado em um segundo momento, devendo responder a priori os fornecedores expressos no caput do artigo 12, quais sejam fabricante, produtor, construtor e importador. Perfeito! É a explicação justamente da assertiva A, né? Então, a questão 1, na prova 1, a incorreta é a letra A. E na prova 2, a incorreta, desculpa, é a letra B, de bola, tá certo? Questão 2, é uma questão também de aplicação. No que se refere ao campo de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, assinale a assertiva correta. Não sendo o vício sanado, no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha as hipóteses do artigo 18 do CDC. Sim, está correta. Por quê? Porque lá no caput do artigo 18 diz que quando o produto apresentar algum tipo de vício, ele tem que ser encaminhado à assistência técnica. E, se não for sanado o vício no prazo máximo de 30 dias, ou seja, de até 30 dias, abre para o consumidor as hipóteses do parágrafo 1º. Quais são elas? A devolução do valor pago monetariamente atualizada, a troca por um produto novo em perfeitas condições de uso ou o abatimento do preço. E essa escolha cabe ao consumidor. E o que a assertiva está dizendo? Não sendo vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha as hipóteses do artigo 18. Perfeito. Essa é a assertiva correta, tá? Vamos ler as outras. O conceito de serviço engloba qualquer atividade oferecida no mercado de consumo, independente de remuneração, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista, não. Por quê? Porque o conceito de serviço, que está lá no artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, diz que é serviço qualquer atividade no mercado de consumo, inclusive as de natureza bancária, securitária, de crédito, exceto as de natureza trabalhista, mas que sejam remuneradas, mesmo que essa remuneração seja indireta. Ok? Lembra disso? Então, o serviço, para ser considerado de consumo, ele precisa ter uma remuneração, mesmo que uma remuneração indireta. Mas os serviços totalmente gratuitos, como, por exemplo, o serviço de saúde, totalmente gratuito pelo SUS, ele não é considerado serviço de consumo. Tá? Então, essa assertiva está errada porque diz que é independente de remuneração. Letra C. O conceito de consumidor restringe-se às pessoas físicas que adquirem produtos como destinatárias finais da comercialização de bens no mercado de consumo. Não é só pessoa física. O artigo 2º diz: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquira produtos ou serviços como destinatário final. E aí nós temos até aquelas teorias, né, que já falamos em sala de aula, que tenta explicar quando o consumidor, pessoa física ou jurídica, adquire o produto, mas não como destinatário final. E ainda assim ele pode ser considerado consumidor. Quando? Quando ele apresentar algum tipo de vulnerabilidade frente ao fornecedor. Então, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora, desde que ela apresente algum tipo, desde que ela seja destinatária final, ou se não for destinatária final, apresente algum tipo de vulnerabilidade frente ao fornecedor. E só para relembrar, já que a gente está fazendo uma revisão, né? Quais são os tipos de vulnerabilidade? Técnica, jurídica, fática, informacional, psíquica. São os tipos de vulnerabilidades mais conhecidas. Tranquilo? Só para relembrar. Letra D. O conceito de fornecedor envolve fabricante, construtor, produtor, importador, comerciante, mas não os entes despersonalizados, pois estes não atuam com habitualidade, palavra-chave para se identificar o consumidor, o fornecedor. Gente, não, os entes despersonalizados, eles também podem ser fornecedores. Eles estão expressos lá no artigo 3º do CDC. O fato de não ter personalidade jurídica não exclui como fornecedor.
A palavra-chave que a gente sempre tem que observar é habitualidade. Sempre. Então, aquele feirante, aquele camelô que fica lá na pracinha vendendo alface, ele não tem personalidade jurídica, mas se ele faz isso com habitualidade, ele é um fornecedor. Aquela sacoleira que vai para São Paulo toda segunda-feira, com habitualidade, ela não tem personalidade jurídica, mas ela compra seu produto com habitualidade e traz para vender para suas clientes. Ela se torna fornecedora. Aquele aluno que na hora do recreio, na hora do intervalo, vende bombom na faculdade e faz isso com habitualidade, ele se torna fornecedor, mesmo que ele não tenha personalidade jurídica. Tá certo? Então essa assertiva está errada. Então a questão 2, a assertiva correta da prova 1 é a letra A e da prova 2 é a letra D de dado. Tranquilo? A questão 3 é uma questão de síntese, ou seja, vamos tentar entender o caput dessa questão, aliás, o enunciado dessa questão, mas acredito que as assertivas ficarão para o próximo vídeo. O diploma consumerista trouxe 4 definições de consumidor, sendo que 3 delas retratam o denominado consumidor por equiparação. Partindo dessa premissa, analise as assertivas e indique a alternativa correta. Vamos relembrar rapidamente o que é o consumidor por equiparação. O código traz no caput do artigo 2º o consumidor estándar, o consumidor simples, que é aquele que tem a relação de consumo. Ele vai lá e adquire um produto como destinatário final. E o consumidor equiparado é aquele que não fez a relação de consumo diretamente. Então, o parágrafo único do artigo 2º diz: equipara-se a consumidores a coletividade de pessoas que agem intervindo nas relações de consumo. E o exemplo que eu trouxe em sala de aula é o caso do buffet, que eu contrato um buffet e os meus convidados passam mal com a comida. Eu sou o consumidor estándar e eles são os consumidores equiparados. O artigo 17 diz que, para fins da seção de fato do produto e do serviço, equiparam-se ao consumidor todas as vítimas do evento. É o caso, por exemplo, do avião da TAM, né? O avião da TAM que não conseguiu parar no aeroporto e matou todas as pessoas que estavam em frente ao aeroporto e que não tinham relação de consumo nenhuma com a TAM, mas foram considerados consumidores equiparados porque são vítimas do evento. E o terceiro caso de consumidor equiparado do Código é o do artigo 29, que fala da publicidade enganosa e fala que todas as pessoas, mesmo que indetermináveis, elas são consideradas fornecedoras, aliás, podem ser consideradas consumidoras por equiparação, porque elas podem ser atingidas de alguma maneira por aquela publicidade, mesmo que elas sejam indeterminadas. Então, nós temos aí o conceito de três consumidores equiparados no Código e o caput do artigo 2º que traz o conceito de consumidor estándar, consumidor simples. Essa foi explicar, relembramos o que é o consumidor equiparado e no próximo vídeo nós voltaremos falando das assertivas da questão 3. Espera aí, me aguarde.